Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11, do capítulo 20 de Apocalipse. Se você não achou o livro de Apocalipse, é o último livro do Novo Testamento. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Até aqui. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é a verdade. E diz a Tua palavra que nós não podemos nada contra a verdade, mas pela verdade. E eu te peço, Senhor, aonde essa palavra alcançar, não só aqui na igreja, Pai, mas através dos meios de comunicação, Pai, da internet, Senhor, cada pessoa, Pai, que ouvir, ó Pai, essa mensagem, que o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao coração, ó Pai, que a Tua palavra venha como martelo esmiuçando a penha, que venha como fogo, e que venha como a espada do Espírito cortante e penetrante, que ela não volte vazia, mas ela venha cumprir, ó Pai, porque ela foi designada para a vida de cada um que ouvirá essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento, leva cada mente cativa à obediência de Cristo Jesus. E eu repreendo todo espírito roubador, de distração, de sonolência, tudo aquilo que tenta de alguma forma, Pai, distrair ou roubar a Tua palavra nesse momento, seja repreendido e expulso desse lugar. E te peço, Senhor, porque eu dependo totalmente de Ti, Senhor, me ajuda mais uma vez, e que o Senhor possa me usar, ó Pai, porque o Senhor pode, como instrumento para abençoar a vida do Teu povo, Senhor. Eu entrego a minha vida mais uma vez em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. O tema dessa mensagem de hoje não é uma mensagem nova, mas talvez você ainda não tenha ouvido. O tema da mensagem é o grande trono branco. Quando nós falamos de trono, irmãos, trono se fala de poder, domínio, reinado, governo, autoridade. O texto disse que era um grande trono. É o trono dos tronos. Ou seja, é o governo acima de todos os governos. Acima de governos espirituais, acima de governos humanos. É uma autoridade acima de toda autoridade. É um governo soberano, o governo de Deus. E João diz que esse trono grande, esse grande trono, era um trono branco. Branco fala de verdade, juízo e justiça. Fala de um governo incorruptível, que não faz conchavos, que não aceita suborno, mas que governa e que julga com justiça. E é interessante porque todos os reinos da terra passarão, todos os governos do mundo se desfarão, mas o reino de Deus e o governo do Senhor permanecerá para sempre. Amém? Glórias ao Senhor. O texto aqui, irmãos, está falando a respeito das últimas visões que o apóstolo João, que está preso na ilha de Pátmos está tendo a respeito do Apocalipse. E aqui João, ele começa a ter uma visão, e a visão que ele está vendo é a visão do juízo final de Deus. A história da humanidade, de toda a terra, terminou, e agora Deus está julgando todos os homens ímpios,
desde o início da história da humanidade até o final da história. E aqui, como eu falei, por que eu falo do juízo final de Deus? Porque, irmãos, existem os juízos parciais de Deus e o juízo final de Deus. Como exemplo de juízos parciais de Deus, nós podemos ver acontecendo no mundo terremotos, pestes, guerra, fome, enchentes, crise econômica, são juízos parciais de Deus. Para te trazer à memória algo que aconteceu algum tempo atrás, no ano de 2004, de tsunami na Ásia, principalmente que atacou ali a Indonésia, que milhares de pessoas foram mortas. Nós sabemos isso, vimos na mídia, mas o que você talvez não saiba é que na Indonésia, principalmente na Indonésia, estava acontecendo uma grande perseguição aos cristãos. Cristãos estavam sendo perseguidos, cristãos estavam sendo mortos, igrejas estavam sendo fechadas, igrejas estavam sendo queimadas. E quando veio o tsunami e matou aquele monte de gente, muitos ali que estavam vendo tudo aquilo que estava acontecendo, estavam dizendo o seguinte, que o Deus dos cristãos estava irado. Por isso que ele enviou o tsunami. Glórias ao Senhor. E aí qual é o objetivo dos juízos parciais de Deus? O objetivo de Deus é chamar o homem pecador ao arrependimento, a se arrepender dos seus pecados. O objetivo de Deus, quando Ele envia juízos parciais, é fazer com que aqueles que estão longe de Deus venham a temer o seu nome. O objetivo de Deus, quando Ele envia juízos parciais, é usar esses juízos como exemplo e como advertência para gerações futuras. Porque se aqueles que foram julgados por Deus no passado não escaparam dos seus juízos e foram destruídos, se nós também não nos arrependermos dos nossos pecados, nós também não escaparemos do juízo de Deus. E você vai ver isso acontecendo na palavra de Deus, Deus enviando juízos parciais. Você vai ver na época do dilúvio, na época de Noé, depois de 120 anos, Noé pregando a respeito do juízo de Deus. Deus manda Noé entrar na arca, o Noé entra na arca junto com a sua família. E diz a palavra do Senhor, que Deus fecha a porta da arca e envia o dilúvio. Para você ter uma ideia, segundo estudiosos, naquela época habitava na terra cerca de 6 milhões de pessoas. Sabe o que é 6 milhões de pessoas? E de 6 milhões de pessoas, quando Deus enviou o seu juízo, apenas 8 pessoas de 6 milhões de pessoas foram poupadas. Noé e a sua família que entrou na arca. E quando Deus enviou o juízo, todos aqueles que estavam fora da arca foram alcançados pelo juízo de Deus. Ninguém escapou. Você vai ver, na época de Abraão, Deus enviando também juízo nas cidades de Sodoma e Gomorra. Diz a palavra do Senhor que Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele leva o seu sobrinho, Ló. Só que acontece uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e eles se dividem. Abraão diz, olha, escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque as campinas eram férteis, eram bem regadas, e deixou o deserto para Abraão. E Ló levou ele e toda a sua família para dentro de Sodoma e Gomorra. É interessante porque milhares de pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra, irmãos. Mas eu quero te dizer, das milhares de pessoas que moravam ali, que habitavam ali, apenas 3 pessoas se salvaram. Ló e as suas 2 filhas. Nem a esposa de Ló se salvou. Nem a esposa de Ló escapou do juízo de Deus. E Deus agiu de misericórdia com Ló por causa da intercessão de Abraão. E quando Deus tirou a Ló de lá, ele e as suas filhas,
Deus fez chover fogo do céu e consumiu a todos que estavam ali. Qual foi o motivo do juízo de Deus no tempo de Noé? Se você olhar na palavra do Senhor, diz que a terra estava cheia de violência. A humanidade estava corrompida e Deus viu juízo. Quando você olha para a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver que o motivo do juízo de Deus foi o pecado sexual, a imoralidade, as orgias, a depravação daquele povo, principalmente com o homossexualismo. Você vai ver que Deus envia os anjos do Senhor ali para avisar Ló e a sua família para sair de Sodoma e Gomorra, porque Deus enviaria juízo. E eles vão ali não como aparentando serem anjos, mas eles vão como homens. E Ló vê eles dormindo na praça e fala assim: não, você não pode ficar na praça, vem para minha casa. E quando eles entram na casa de Ló, diz que toda a cidade, os homens, os jovens, crianças, vão até na casa de Ló e falou: olha, coloca esses homens para fora para que a gente venha abusar deles. E Ló fala: não, eu dou minhas filhas são virgens, vocês podem fazer o que quiserem. Ele falou: não, nós não queremos elas, nós queremos os homens. Queremos abusar deles sexualmente, queremos estuprá-los. E diz a palavra do Senhor, por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra, Deus fez chover fogo do céu, e todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, só livrando a Ló e as suas duas filhas, todo o resto foi destruído pelo juízo de Deus. E eu queria que você abrisse em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, só voltar um pouquinho. Capítulo 4, diz o seguinte: Deus ele começa a falar aqui a respeito de Satanás e os anjos caídos. No versículo 4 ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando a ruína completa, tendo-as posto como exemplos, quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar o que, irmãos? Sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infame na presença do Senhor. E aí eu quero que você vá no capítulo 3, no versículo 7, aqui de 2 Pedro, diz o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Glórias ao Senhor. Irmãos, Pedro está falando aqui do dia do juízo de Deus. E como esse dia vai pegar muita gente de surpresa. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E eu queria te chamar a atenção, começa a olhar para o mundo. Começa a olhar para o caos que está o mundo. Começa a olhar para as nações que estão se posicionando para uma terceira guerra mundial. Começa a olhar para as pestes. Começa a olhar para a fome. Começa a olhar para as nações que estão cheias de violência. Começa a olhar só para o Brasil, essa crise financeira, abortos, estupros todos os dias. Mata-se no Rio de Janeiro mais do que mata em várias guerras. Olha para os dias atuais e você verá que nós estamos caminhando, estamos às portas do juízo de Deus, não só sobre as nações, mas sobre a nossa nação. E eu quero te perguntar aqui essa noite: você já acertou sua vida com Deus? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, você iria ficar ou você iria com Ele? Queridos, os últimos dias foram inaugurados com o nascimento de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus nasceu nessa terra, foram inaugurados os últimos dias. E a partir do nascimento de Jesus, o relógio em contagem regressiva está avançando para o dia do juízo do Senhor. Muitos têm se perguntado, por que Jesus não voltou ainda? Eu quero te dizer, irmãos, por causa da misericórdia dele. Jesus não voltou ainda, porque a sua igreja ainda não está preparada. Mas eu quero te dizer, meu irmão, muita gente que conviveu com a gente dentro da igreja, caminhou com a gente, quando Jesus voltar, vai ficar. E o que retém o juízo de Deus sobre as nações da terra? O que retém é a presença da igreja nessa terra. Porque no dia que Jesus arrebatar a sua igreja, tirá-la dessa terra, então o fim virá. E os pecadores não escaparão. E falando sobre juízo, eu quero te perguntar aqui essa noite: onde que começa o juízo de Deus, irmãos? Onde começa o juízo de Deus? Na casa de Deus. E você sabe onde que começa na casa de Deus? Aqui no altar, naqueles que ministram sobre o povo. O juízo de Deus começa aqui dentro e aqui nesse lugar, ó. Mas vai para aí também, não se preocupa não. Dentro da casa do Senhor. Eu quero te dizer, irmãos, em nome de Jesus, Deus vai sacudir a sua igreja. E Deus vai colocar a sua casa em ordem. A gente tem visto tanta heresia, a gente tem visto tanta apostasia, a gente tem visto tantos escândalos dentro da casa do Senhor. Mas não se preocupa não, porque Deus vai enviar juízo sobre a sua igreja. Deus vai permitir que sobre a igreja venha perseguição. Deus vai permitir que a sua igreja passe por lutas, porque Ele vai separar o joio do trigo, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Deus vai revelar quem é a sua igreja verdadeira e quem não é a sua igreja. Por isso eu quero te falar profeticamente essa noite. Prepare-se, porque você vai ver mais escândalos do que você nunca viu dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: ai daquele que fizer desviar um dos meus pequeninos, é melhor do que não tivesse nascido.
Mas o Senhor também fala na sua palavra, é impossível que não venham os escândalos. Mas ai daqueles por que vierem. Então você verá escândalos dentro da igreja. Você vai ver grandes pastores caindo. Pecados ocultos dentro da igreja sendo expostos. Adultério, roubo, pedofilia. Grandes igrejas fechando as suas portas. Porque Deus vai purificar a sua igreja. Não pense que a bagunça que a gente está vendo aí vai continuar da mesma forma, não, porque Ele é o Senhor da sua igreja. E deixa eu falar uma coisa aqui, muito séria. E o juízo de Deus sobre a sua casa vai ser mais severo do que para o mundo. Sabe por quê? Porque nós somos conhecedores da verdade. Muitos no mundo não conhecem a verdade, mas a igreja conhece. Por isso o juízo de Deus sobre a igreja será muito mais severo do que para o mundo. E aí eu chego no primeiro ponto aqui. João viu um grande trono branco. No versículo 11 diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Se você pesquisar a palavra do Senhor, você vai ver lá em Isaías capítulo 6, que Isaías também tem uma visão do trono. Ele vê um alto e sublime trono, e aquele que está sentado no trono. E diz a palavra do Senhor que as abas das suas vestes enchiam o templo. E os querubins e os serafins ficavam ali clamando dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías começa a contemplar o trono de Deus, ele fica desesperado, aterrorizado, por causa da santidade de Deus. Ele que apontava o dedo para todo mundo, falava: você é um pecador, você vai para o inferno. Deus vai te julgar por causa disso. Quando ele vê o trono de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, ele fala: não ai de você mais, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Isaías, quando começa a ver o trono do Senhor, ele fica aterrorizado. E João começa a ver esse trono, esse grande trono branco. João sabia que aquele que estava sentado no trono era Jesus. Era Jesus que estava ali, só que ele começa a ver o Mestre de uma forma diferente. E essa noite o Espírito Santo quer que você veja o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma diferente. Talvez você tenha uma visão distorcida de Jesus. O pastor estava ministrando aqui domingo à noite, ele falou: olha, o Evangelho ele tem os seus dois lados. Talvez você conheça um lado de Jesus, mas eu quero te apresentar um outro lado de Jesus aqui essa noite também. Quando João olha para o Senhor, ele vê o Senhor diferente, porque João conhecia o Jesus humilde, como cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Mas quando ele vê o Senhor naquele trono, ele vê não o Senhor humilde, mas ele vê o Senhor como leão da tribo de Judá. Ele o vê exaltado e assentado no trono. O apóstolo João, irmãos, conhecia o Senhor como seu advogado. Só que agora Jesus está se revelando a ele como juiz de toda a terra. Fala para o teu irmão aí, que tipo de visão você tem a respeito de Jesus Cristo? Tem gente que vê a Jesus apenas como um Deus que é amor, longâmino, sempre disposto a perdoar a todos os seus pecados. E tem gente que peca, né? Aí vai lá, pede perdão para Deus, daqui a pouco peca de novo, e pede perdão para Deus, e peca de novo, e vai fazendo da graça de Deus algo que sem valor, e fica brincando com o pecado, porque Deus é amor, porque Deus é longâmino, é misericordioso, Ele sempre vai me perdoar.
Ele sempre está disposto a perdoar os nossos pecados. Mas eu quero te mostrar essa noite um outro lado do Senhor. Eu quero te mostrar essa noite um Jesus que é juízo, um Jesus que é justiça. Esse mesmo Deus de misericórdia, de graça, é também chamado pela palavra de Deus como fogo consumidor. E a palavra do Senhor diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Mateus 10, 28, os discípulos estavam com medo dos homens. E Jesus ensina para eles a quem eles deviam temer. Mateus 10, 28, perdão. Mateus 10, 28. Olha o que Jesus está dizendo. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Glórias ao Senhor. A esse temei. Existem pessoas, irmãos, que acham que só porque nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram, não precisam de Jesus, não precisam de salvação, se julgam justos. Mas eu quero te dizer essa noite, querido, Deus não aceita a justiça humana. A justiça humana diante de Deus é como trapos de imundícia. A única justiça que Ele aceita é a justiça de Cristo. Por isso que em João capítulo 3, versículo 16, é a passagem mais conhecida da Bíblia. Mas olha o que Jesus está falando a respeito aqui. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas quem não crê vai perecer, irmãos. Mas tem a vida, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é, mas Deus está falando sobre julgamento aqui, irmãos. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho, irmãos, está debaixo da graça, da misericórdia, do perdão, da reconciliação de Deus. Mas quem não tem o Filho está debaixo da ira do Senhor. Querido, eu quero te apresentar essa noite um Jesus que Ele é santo e que Ele não tem compromisso com aqueles que vivem na prática do pecado. Tem pessoas que eu comecei a pregar aqui falando sobre pecado, irmão. Falei, você está vivendo maritalmente, casa. Às vezes não quer abrir mão, né, de um relacionamento, ou não quer se casar porque a esposa ganha uma pensão, algum dinheiro, mas vive na prática do pecado. Eu comecei a bater, o pessoal não veio mais. Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada. Quando aí começa a falar de acertar a vida diante do mete o pé. Eu quero te dizer o seguinte, querido. Jesus só tem compromisso com aqueles que não praticam o pecado. Aqueles que vivem uma vida de santidade. Jesus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu quero te mostrar um Jesus aí essa noite que é justiça. Que julgará a vida de cada um. E dará a cada um segundo as suas obras.
Eu quero te mostrar um Jesus essa noite, que Ele é sim bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele é perdoador, mas que também é fogo consumidor. Por que a gente fala sobre isso, pastor? Que às vezes a pessoa está aqui dentro da igreja, jovens, está ouvindo a palavra e sai da igreja, vai para o motel, se prostituir. Está dentro da igreja, casado e está adulterando. Não tem temor a Deus. Primeiro ponto, ele viu o grande trono branco do Senhor. Ele viu aquele que está sentado no trono, ele viu Jesus de uma forma diferente. Segundo ponto, é estabelecido um tribunal, irmãos. E ali está acontecendo um julgamento. E quem está sendo julgado não é só aqueles que recusaram a salvação de Cristo pela graça mediante a fé, mas também aqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo. Em Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos lá rapidinho. Cida, me dá o seu relógio para me saber a hora. Lucas 6, 46. O que diz aí, irmãos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Tem gente dentro da igreja, meu irmão, mas que não obedece a palavra. Olha o que diz em Mateus capítulo 7. Vamos lá, vamos passear pela Bíblia. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Glórias ao Senhor. É interessante a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus vira para ele, olha, importa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não pode entrar, nem ver o reino dos céus. É interessante quando João Batista viu os fariseus vindo para se batizar, as pessoas vindo ali, João Batista falava assim, olha, não basta tomar um banho, produzir fruto de arrependimento, tem que haver mudança. Como é que eu estou 10 anos na igreja e não há mudança, continuo falando palavrão, continuo adulterando, continuo mentindo, continuo roubando, mas estou dentro da igreja, sou dizimista, sou ofertante. Se não produzir fruto, não vai entrar no reino dos céus. Não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas ter a carteirinha de membro, ser dizimista, tomar a Santa Ceia, participar de um grupo familiar, ser cristão de verdade, é muito mais que isso. Naquele dia, será revelado o segredo do coração dos homens. Então é posto ali estabelecido um trono, um tribunal, e está acontecendo um julgamento. Terceiro ponto, as pessoas vão desejar fugir desse encontro com Deus, mas não conseguirão. Voltando ao Apocalipse capítulo 22, no versículo 11, capítulo 20, versículo 11, perdão. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. O céu e a terra fugiram,
Mas os homens não conseguiram fugir do trono branco. Querido, hoje muitos têm tido a oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo e têm rejeitado. Eu me lembro de um testemunho, né? Aconteceu lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, com a Marilyn Monroe, né? Deus tocou no coração de Billy Graham. Deus só levantou o maior evangelista da época, um dos maiores do mundo, para evangelizar a Marilyn. E ele foi lá, falou da graça de Deus, do amor de Deus, falou do plano da salvação, falou da salvação em Jesus Cristo, pela fé. E ela virou para ele e falou o seguinte: olha, fica com teu Jesus. Eu tenho fama, eu tenho dinheiro, e eu tenho os homens aos meus pés. Eu não preciso desse teu Jesus. E mandou ele embora. Rejeitou a boa nova do Senhor para a vida dela. Meses depois ela foi se ver no espelho e viu que estava envelhecendo, que não era mais aquela Marilyn. Viu que muitas pessoas estavam se afastando. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ela se suicidou. Ela morreu sem salvação, mas ela teve a oportunidade de ouvir. E tem muita gente que está tendo a oportunidade de ouvir, mas tem rejeitado a palavra do Senhor. Muitos têm dito: quando eu for bem velhinho, eu vou entregar minha vida a Jesus. Já ouviu essa? Não, mas agora não. Eu quero te falar o seguinte: você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair da igreja hoje. Tá? Um homem chegou para sua esposa e falou assim: olha, faz aquela comida gostosa para mim. Lá para meio-dia, 1h eu estou chegando em casa. Faz aquela comidinha gostosa. E a esposa: pode deixar que eu vou deixar tudo preparado para te receber. E ele foi trabalhar. Era um dia normal como outro qualquer. Só que era 11 de setembro de 2001. E ele trabalhava lá em cima, no prédio do World Trade Center. E o prédio foi atacado e ele morreu naquele dia. Ele não sabia que era o último dia da vida dele. Fala para o teu irmão: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então agarra a tua oportunidade hoje. Outros têm dado desculpas para Deus dizendo: eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não tenho tempo para Deus. Minha agenda está cheia. Eu quero te dizer, naquele dia, essas pessoas terão que ter tempo para Deus. Eles tentarão fugir da presença daquele que está sentado no trono, mas não conseguirão. E tudo que eles verão será o grande trono branco do Senhor. Se eles olharem para frente, eles vão ver o grande trono branco do Senhor. Se eles olharem para a direita, olharem para a esquerda, eles verão o trono branco do Senhor. Se eles olharem para trás, eles verão o trono branco do Senhor. Se eles fecharem os olhos, até com os olhos fechados, eles verão o trono branco do Senhor. É o tete a tete de você com Deus. O céu e a terra conseguiram fugir, mas os homens não fugirão naquele dia, não conseguirão. Quarto ponto. Cada réu terá que se prostrar diante daquele que está assentado no trono. No versículo 12, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui o que está implícito, irmãos, é que todos que estavam diante do trono foram postos em pé. Sinal que eles estavam prostrados na presença do Senhor. E eu quero te dizer essa noite, a palavra nos ensina que diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Abra em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2.
Versículo 9. Falando a respeito da humilhação e da exaltação de Jesus, no versículo 9 ele diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eu quero te falar que essa noite, irmão, é melhor nós acharmos tempo hoje para Deus do que ser forçado a comparecer naquele dia diante dEle. É melhor nós nos rendermos hoje aos pés do Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, do que ter que se dobrar naquele dia diante do juízo de Deus na sua presença. Diz que ali que estão os mortos grandes e pequenos. Naquele dia do grande tribunal, do juízo de Deus, estarão os grandes e os pequenos. Ali estará Hitler, ali estará Stalin, ali estará Trump, ali estará Putin, ali estará Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Ali estarão reis, ali estarão imperadores, ali estarão chefes de estados, ali estarão presidentes, os grandes. E ali estarão também pessoas pequenas, simples como eu e você. E terão que se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é Senhor. Quinto ponto. Eles serão colocados em pé diante do juízo de Deus, do Deus de toda a terra. Eles estão prostrados porque diante de Deus, meu irmão, não tem como você ficar de pé. Não é isso? O tribunal está armado, o juiz está assentado lá na sua cadeira para julgar. O povo é apresentado diante do juiz, estão prostrados, mas são forçados a se colocar de pé. Quantos já foram no julgamento aí? Por que o juiz manda ficar de pé? Por dois motivos. Primeiro, eles mandam colocar de pé para ouvir as acusações. E segundo, para receber a sua sentença. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor. Eu quero te dizer essa noite, querido, quer fugir desse julgamento? Entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo e fuja daquele dia. Glórias ao Senhor. Que lá em João 3,18 diz o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome, no unigênito Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Então aqueles que estavam prostrados vão ser colocados de pé, para ouvir as acusações e para receber a sentença. E no versículo 12 diz o seguinte: então se abriram livros. Amém? Glórias ao Senhor. Fala para o teu irmão aí: você sabia que diante de Deus existe um livro que conta toda a história da tua vida? Existe um livro que conta a história da tua vida. Tem um livro de Deus.
E hoje, por exemplo, você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje existem anjos aqui. E eles estão anotando, sabe o quê? Que você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E no dia do juízo, muitos dirão ao Senhor: Senhor, eu não tive a oportunidade de ouvir da tua palavra. Então o Senhor já sabe. Mas ele fala: traz o livro. Então abrirão o livro e vai falar: olha, naquele dia de março de 2017, você teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas você a rejeitou. E a palavra de Deus o julgará. E Deus ali julgará os adúlteros, Deus julgará os ladrões, Deus julgará os mentirosos, os sodomitas, os afeminados, os assassinos, os incrédulos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras. No capítulo 21 aqui, irmãos, no versículo 8, olha o que diz. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas tem mais, olha 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vão ficar de fora. Voltando ao texto principal, no versículo 13, diz assim: deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um. Ninguém vai ficar de fora, um por um vai comparecer diante do Senhor. Foram julgados segundo as suas obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. Nada ficará oculto diante do Senhor. Nenhuma injustiça ficará impune diante do Senhor. E quando as pessoas forem julgadas, essas pessoas saberão exatamente porque estão sendo condenadas. Sexto ponto: a morte e o inferno serão destruídos. Tem muita gente que não acredita, mas o inferno é real. Fala para o teu irmão aí: o inferno é real. Você sabia que no ministério de Jesus Cristo, ele falou mais sobre o inferno do que o céu, irmãos? Que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios e não para o homem. Mas por causa da rebelião, da desobediência, da rebeldia dos homens ímpios, eles têm sido lançados lá. E o que é o inferno, irmãos? O inferno é um lugar de tormento, um lugar de desespero, um lugar de sofrimento, um lugar de total ausência de Deus, um lugar de choro, um lugar de ranger de dentes. E quem entra lá nunca mais poderá sair, com exceção naquele dia, no dia do juízo. No dia do juízo eles vão apresentar-se diante do trono do Senhor. Glórias ao Senhor.
E aí no versículo 14, diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o quê? O lago de fogo. Sétimo ponto. Existe algo pior, irmãos, do que o inferno, para aqueles que não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O lago de fogo. Lá serão lançados Satanás, a besta e o falso profeta. Lá serão lançados a morte e o inferno. E mais no versículo 15: e se alguém não foi achado escrito aonde? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glórias ao Senhor. Pergunta ao seu irmão: e você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Interessante. Quantos conhecem Elvis Presley? Amém? Sabia que ele era crente? Começou cantando música evangélica, se desviou. Ficou riquíssimo. Ficou famosíssimo. Adquiriu riquezas, mansões, frotas de carro, milhões de dólares. Elvis Presley tinha uma guitarra. E essa guitarra, ela tinha o seu nome escrito em diamante. Já pensou uma guitarra com o nome escrito em diamante? O Elvis tinha. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, de que adianta você ter o teu nome escrito numa guitarra com diamante, se você não tem o teu nome escrito no livro da vida? Olha aqui em Lucas capítulo 12, irmãos. Lucas capítulo 12, no versículo 16. Eu estou falando de coisas eternas aqui essa noite. Lucas 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o homem que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Glórias ao Senhor. Em oitavo e último lugar, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Um lugar de tormento eterno, irmãos. Passarão 1 milhão de anos e eles ainda estarão lá. Passarão 1 bilhão de anos e eles continuarão ali sendo atormentados dia após dia pelos séculos dos séculos. É isso que diz a palavra de Deus. E eu quero dizer que Deus não deseja isso para você. E eu encerro essa ministração perguntando para você: sabe por quê? Aqueles que não forem escritos, achados escritos no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Sabe por quê? Porque eles não vão querer ir para lá. Por isso os anjos do Senhor vão pegá-los forçados e vão lançá-los no lago de fogo e enxofre. Eu quero te dizer essa noite, hoje Deus te dá mais uma oportunidade de escrever o teu nome no livro da vida, entregando a sua vida a Deus e recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
E eu quero te dizer aqui essa noite, você que veio essa noite na igreja, está ouvindo essa palavra, Jesus está às portas, Ele breve vem. Eu queria que você se colocasse de pé e fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Não quero chamar ninguém aqui à frente. Mas feche os olhos, curva a sua cabeça. O Espírito Santo, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. E ele diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero te dizer, eu quero te dar um conselho essa noite. Entregue a sua vida a Jesus hoje, para que você não venha chorar amargamente naquele dia, e amargamente por toda a eternidade. O Senhor te diz essa noite: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você está em pecado, irmão, e você está ouvindo essa palavra essa noite, o Espírito Santo está falando para você: acerta a tua vida diante de mim. Abandona o pecado. Se você está desviado, hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor. Porque a porta ainda está aberta, mas a porta vai se fechar. Porque assim como nos dias de Noé, que a porta da salvação se fechou e todos que ficaram de fora pereceram. Todos que não o receberem, vão receber o juízo de Deus sobre a sua vida. Quando a porta da salvação se fechar, todos aqueles que ficarem de fora, ninguém escapará, irmãos. Essa visão que João está tendo é a visão mais triste que um homem de Deus pode ter. Deus te chama essa noite para temê-lo. Deus te chama essa noite para você parar de brincar com o pecado. Deus te chama essa noite para você alvejar as suas vestes espirituais, porque Ele não vai levar uma igreja de qualquer maneira. Ele vai levar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula e sem mancha. Deus chama a sua igreja essa noite para se preparar, porque o noivo vem. Deus te chama essa noite para o arrependimento dos seus pecados. Porque se você não se arrepender, Deus irá te julgar e te dará segundo as suas obras.